Olá, amantes da aviação, sejam muito bem-vindos. Todos vocês apaixonados e apaixonadas por aviões, helicópteros e drones. Esse é o primeiro episódio do Pode Voar Seguro, nosso podcast sobre seguro aeronáutico. Aqui vamos falar sobre o dia a dia desse seguro e suas peculiaridades. E para começar essa jornada, temos a ilustre presença do melhor head de aeronáutico do mercado segurador, Carlos Polizio. Toca a vinheta, que lá vem história. Carlos Polizio, ele é formado em administração, é piloto privado desde 1998, ou seja, é um cara que entende da função dos dois lados, né? Ele é piloto e é head de aeronáutico. É elemento credenciado de prevenção do CIPAER e, atualmente, superintendente de seguros aeronáutico, casco marítimo e transportes da MAF Seguros. E opera na carteira de aeronáutico desde 1996. Polizio, muito bem-vindo mesmo ao nosso Pode Voar Seguro. São muitas informações aí. Eu que agradeço o Alfredo e toda a equipe pela oportunidade. É um prazer estar aqui nessa edição aqui do Pode Voar Seguro. Achei muito interessante aí o tema, né? E fico aí à disposição para a gente bater esse papo e falar um pouco sobre seguro aeronáutico, falar sobre algumas outras curiosidades. Fico aqui à sua disposição. Ah, bacana. Vamos começar, né, por onde tudo começou, né? A paixão pela aviação. A gente viu aqui que você é piloto, né? E piloto checado com as carteiras em dia, né? E trabalha também no segmento de aviação, aceitação de risco, subscrição, está aí envolvido em negociações grandes de linha aérea. E o que veio primeiro, né? A paixão pelos aviões ou o seguro? Olha, eu acho que com relação a seguro aeronáutico, acho que assim, as duas atividades vieram em conjunto, né? Quando tive a oportunidade, né, de começar a operar o seguro aeronáutico, eu já tinha a paixão de fato para voar, né? Mas até aquela oportunidade eu nunca tinha tido ali assim, a correria. Naquela época já era correria, né? Já eram as possibilidades, né? Porque conciliar. Era corrida e caro, até hoje. Isso, né? Então, assim, e para você fazer uma dedicação para tirar as habilitações, etc., você tem que se dedicar também à aviação, sim, ao estudo, e já trabalhando com seguro, mas ali deu para conciliar. Foi uma época que eu falo que foi do momento que o momento ali que mais de fato eu estudei, né? Porque se você tem um foco, tem um objetivo, passar na banca, né? Na banca do DAC, né? DAC, já faz tanto tempo isso, já, né? Era DAC, mas hoje em dia, né, passar na banca da ANAC, né? O curso teórico, ele é difícil, né? Então foi uma dedicação, mas deu para conciliar, e foi justamente no momento ali que eu estava começando a trabalhar com seguro aeronáutico. Então eles vieram basicamente ao mesmo tempo. Isso, e aí com o tempo você vai enxergando melhor a aviação e aqueles papéis que você vai no dia a dia fazendo as suas análises, né, de riscos e etc. De fato foi como você colocou. Você tem uma visão, talvez, ali do operador, né, de, assim, quando a pessoa expressa num papel, né, num questionário, às vezes, aquelas informações, né, o corretor imputa ali também, por vezes, você entende a operação, começa a conseguir interpretar, de fato, né, onde que ele está voando, o que ele está fazendo, sim, com a aeronave, de que forma que ele quer, que ele precisa do seguro, né, então isso é muito importante ter essa visão também, para a pessoa que está aí no dia a dia, né, conhecer um pouco da aviação. Talvez não precisa ser piloto nem nada, mas que esteja embrenhado um pouco para saber as necessidades, principalmente no Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho com uma visão um pouco mais ampla, mas o Brasil tem suas particularidades, né, um território gigantesco que pode estar falando de um tipo de seguro na região norte. São vários países. São vários países, etc. E o mercado da aviação aqui no nosso país é muito forte, né? Então,
Mas, assim, graças a Deus eu trabalho até hoje, né? Hoje é uma das 3 carteiras que eu sou responsável ali na MAF Seguros, mas graças a Deus eu trabalho porque eu gosto, né? Isso é Sim, muito importante. Muito importante, muito importante. Mas isso já é 99% já satisfatório quando você trabalha em algo que você se apaixona, né? Então a visão fica de fato diferente. Mas foi mais ou menos assim. Comecei com as 2 atividades assim, bem paralelas, né? E depois fui crescendo, fazendo minhas horas de voo, crescendo no seguro aeronáutico. Naquela época, o mercado de seguro, para quem talvez não se lembre ou que não passou por isso, era um mercado de resseguro fechado, né? Tínhamos apenas um mercado de ressegurador no Brasil. E sim, as negociações eram difíceis, mas assim, por mais que você lide com a frota, né, as aeronaves ano a ano, né, nas suas renovações e etc., não é um mercado que cresce que nem o ramo de automóvel, né, mas sim, cresce, mas nem tanto. Mas todo ano você acaba tratando os mesmos clientes, mas com situações diferentes, né? Seja um desafio para uma colocação de resseguro, seja um desafio para um operador que está iniciando uma atividade nova. Então, assim, acho que ao longo lá, desde 90 e pouco, não vou nem falar no ano, que já faz muito tempo, entrega a idade aqui, mas, assim, a cada ano você de fato vai passando por diversas experiências, né? Diversos corretores, você vê pessoas crescendo nas corretoras, você vê pessoas engajadas também e vai conseguindo identificar, né? Hoje você consegue, ainda a gente não conhece tudo, né, da aviação no Brasil, porque de fato ela é muito extensa, mas você consegue colocar num mapa, né, e falar assim, poxa, tem esses operadores dessa região tem um perfil assim, essa da outra e etc, né? Então você também, né, vai caminhando para um lado também de conhecer também, ampliar um pouco o seu horizonte para fora do Brasil também, que isso é muito importante. Sim. Polizio, o fato de você ser piloto, às vezes você conhece a dor, né, do outro piloto que está do outro lado, né, conhece as dores do operador de uma maneira mais profunda pelo fato de estar ligado, né, também à aviação como piloto, né. Isso te fez um profissional diferenciado no mercado. E conta um pouco aí para os pilotos que estão nos assistindo, para os proprietários de avião, a importância do seguro, né? Da contratação de um seguro bem feito, de se fazer um seguro do seu bem, de se proteger, porque a gente ainda escuta até hoje, não, seguro é bobagem, não, seguradora não paga nada, ainda tem, a gente escuta essas frases hoje, né, ainda, e a gente fica aqui tentando conscientizar da importância, né, do seguro. Não, bom, seguro a gente tem várias, né? Essa sua pergunta engloba muitas coisas aí, né? Mas seguro de fato tem uma relevância, acho que em diversos setores, né? Entre eles o da aviação, entre eles o das embarcações e de transporte de carga, etc. Mas na aviação, que é o nosso bate-papo aqui, sim, tem uma importância muito relevante. A questão aí de pilotos, né, dessas vezes do operador tentar expressar que de fato que tipo de seguro ele precisa. O seguro aeronáutico, se a gente, vamos colocar aqui um paralelo, um comparativo num seguro de automóvel, que talvez esteja no dia a dia de muitas pessoas. Você tem um seguro obrigatório, até então o automóvel não tem mais, né? Não, voltou agora. Né? Você tinha até então, ou já tem, né, de novo, o DPVAT, um seguro obrigatório. Na aviação também nós temos isso, depois eu explico um pouco mais que tipo de cobertura é essa. E você tem o seguro do casco, né? Quando você fala do automóvel, você faz o seguro do casco contra terceiros. Na aeronave também você vai fazer isso. Aí, quando a gente fala seguro de aviação, você pode estar falando de diversos setores da aviação. Quando a gente fala aviação, assim, muitas pessoas falam, poxa, as grandes linhas aéreas. Nós temos grandes linhas aéreas, sim, o Brasil tem uma relevância muito forte a questão desse seguro, mas a aviação geral brasileira é imensa, né? A aviação geral, quando eu falo, são as demais atividades aéreas, né, de aeronaves, quando você fala de jatos executivos, táxis aéreos, aviação agrícola, aviação de drones, né, que são aeronaves, né? São aeronaves, depois a gente vai falar bastante sobre ela.
também. Então, assim, isso para cada segmento, o seguro aeronáutico ele vai se encaixando, né? Obviamente que um seguro de uma linha aérea, ele tem suas particularidades enormes, né? E principalmente relacionadas a coberturas a nível internacional, né? De amplitude de cobertura, mas para o restante das aeronaves, né? Quando você fala de aeronaves públicas, que a gente também opera muito forte, né? Você tem para cada setor desse, você tem uma caracterização de seguros, né? Então, a pessoa que trabalha nesse, acho que o importante aqui desse nosso bate-papo, das pessoas que estão escutando, acho que pessoas também que são ligadas ao seguro aeronáutico, né? É importante você, quando estiver ali lendo uma informação, algo que te chega, ou alguém falando para você sobre uma operação, você de fato imaginar aquela situação do que ele precisa de seguro, né? Então, se você está falando de um jato executivo que voa voos internacionais e etc., ele vai ter uma necessidade. O avião agrícola que voa aqui pulverizando em certos meses do ano, né, numa temporada, ele tem as suas necessidades. O drone tem as suas necessidades. O planador tem as suas necessidades. O balão, tem um balão registrado, a ANAC, etc., que requer seguro ou não. Requer seguro. E outras tantas atividades, né, seja o helicóptero que voa em plataforma marítima, ou o helicóptero executivo, ou diversos. Então, assim, o segmento do seguro aeronáutico, os segmentos, a gente tem diversas categorias. E o seguro aeronáutico, quando a pessoa que está envolvida no dia a dia, você acaba tendo que pensar assim, eu preciso fazer o seguro para um avião, transporte de carga, um cargueiro. Tá, eu sei aonde buscar o resseguro, eu sei quem são os nossos parceiros para buscar uma capacidade, eu sei quem são os corretores especializados nisso. Então, para cada segmento, você vai conseguir mapear o que de fato você precisa para oferecer. Nada mais é do que o cliente, o seguro aeronáutico que você está transmitindo. É difícil vender às vezes seguro, né? Porque aquilo que você falou, a pessoa não enxerga. É uma promessa, né? Você não enxerga algo material, mas você está vendendo uma tranquilidade em caso de uma fatalidade, de uma ocorrência, né? De uma perda que ele tiver, seja uma decorrente de um acidente ou um simples voo, uma ingestão de pássaro e etc. O prejuízo é altíssimo e está aí o seguro para isso, né? Então, o seguro é para você reparar não só danos materiais, danos pessoais, né? Danos pessoais, isso é muito importante depois quando a gente for falar mais aí específico aí de cobertura. Sim. Tá? Mas, então assim, a gente lá na seguradora, na Mafre, a gente tem a característica de operar em vários segmentos da aviação. Eu acho que assim, no mercado, a gente abrange todos, né? A gente só tem 2 setores que não operamos, mas quando diante de 15 ou 20 outros setores, né, a gente opera em vários setores e a gente consegue oferecer essa assim, uma cobertura ou a maior gama de coberturas para esse operador ter a sua tranquilidade no momento que ele precise do seguro, né? O seguro eu acho que funciona assim para qualquer setor, né? Você compra o seu seguro do automóvel, pode passar anos e anos sem utilizar, mas quando você precisa ele tem que estar lá, né? Você não pode deixar de contratar. Então é importante. Aí você falou também da importância, né? Falar um pouco do seguro aeronáutico. Sim, hoje em dia você está falando da aeronave, você está falando de bens de valores relevantes, né? Então você tem um avião pequeno, né? de menor valor. Tudo é alto valor. Você tem um avião de menor valor, o pequeno, mas você pode estar falando de milhões e milhões de dólares de aviões com tecnologia ultra avançada que, de fato, se tiver um prejuízo, a pessoa, a empresa ou qualquer vai sofrer muito materialmente, né? E principalmente a questão de terceiros, né? Terceiros, quando a gente fala de passageiros e etc., que você possa causar um dano a um terceiro, seja material ou pessoal. Imagine numa aeronave de grande porte, passageiros, famílias e quantas pessoas envolvidas que estarão sendo ressarcidas por um seguro aeronáutico, né? O operador ele vai buscar numa seguradora essa tranquilidade que o seu negócio dê continuidade, que ele possa dar continuidade, ou que uma família que esteja sob sua responsabilidade seja de fato
ressarcida de alguma forma, tá certo que um acidente aeronáutico ele é diferente, assim, infelizmente um acidente aeronáutico ele sempre tem as suas consequências muito fatais, ruins, etc, né? Mas é um setor muito seguro no Brasil, obviamente, mas as consequências são de fato onde os operadores e proprietários e etc, eles precisam desse amparo da seguradora. Sim. Né? Então a Mafre está aí há muitos anos fazendo isso, né? Já estão em décadas e décadas aí já fazendo, né? E quantas indenizações nós já passamos? Em quantas indenizações de diversos tipos, portes, né? Então você tem desde o aviãozinho pequeno, que a pessoa que estava sozinha, que caiu lá no campo afastado. Mas você tem aeronaves de grande porte que estão em grandes centros urbanos, transportando muitas pessoas e etc, né? Então você está envolvido ali no dia a dia com vários cenários, né? Então a importância é de extrema importância. É de extrema importância. E quando a gente pega uma aeronave aqui, né? A gente tá com um King C90 aqui, né? Bonitinho. Legal, né? Personalizada. Um abraço para Fernanda, né? Da Danil Maquetes. A Fernanda é a nossa parceira que faz as maquetes, os nossos brindes aqui, né? E ela tá sempre ajeitando, cada dia melhorando mais a customização das aeronaves. Obrigado, viu, Fernanda? E aí a gente pega um King e todo mundo hoje, né, enxerga acidente aéreo somente o que vai na imprensa. Mas a gente tem acidentes sem nenhuma vítima, né, um incidente, né, que acaba sendo muito oneroso, né? Uma ingestão de turbina, um pouso sem o trem de pouso, né? Às vezes manobrando a aeronave dentro do hangar, bate a cauda, né? Então, e isso, né, fala, né, dessa importância. Aí o seguro casco, ele tem as suas particularidades de cobertura também, né? Do que o seguro casco que está abrangendo essa aeronave aqui pode oferecer para o proprietário. Legal. Assim, sinistros, né, acidentes e etc. Infelizmente, assim, vamos para um lado aqui da aviação geral, né? Ainda a gente tem níveis elevados de acidentes na aviação geral, né? Então, você vê aí dia sim, dia não, alguma coisa, um aviãozinho pequeno que fez um pouso ali, outro helicóptero que bateu ali, uma pane de motor e tal. Aí tem todo um aparato por trás, né, de pessoas e ações, etc., para que essa aviação também que chegue a um nível de linhas comerciais, né, que graças a Deus, né, a gente tem um nível excelente, né, no transporte aéreo regular de pessoas, né, quando eu falo nível de acidentes, né, muito baixo, quase zero, né, de ocorrências, né, a visão que nós das seguradoras com relação a linhas aéreas, sim, tem pequenas perdas que você pode falar, pequenas que eu digo são relevantes, né, mas pequenas grandes perdas de valores relevantes, mas você pega uma ingestão de turbina, né, ingestão por pássaro, por alguma outra coisa, uma aeronave que cai numa vala e danifica o trem de pouso, um alagamento que danifica o conjunto de trem de pouso, ou etc. Assim, então, não necessariamente precisa ter um acidente para você ter uma perda. Exatamente. Né? Mas quando também tem um acidente, você tem um amparo de cobertura da cobertura casco, aí você está falando de aeronave, né? Do dano causado à aeronave. Aí você tem coberturas, um risco que cobre... vamos falar assim, de qualquer causa, exceto, né, ou seja, vamos fazer a analogia do seguro de automóvel também, de novo aqui, né? No seguro casco de automóvel, né, se você tem uma quebra do motor no meio da rua, o carro quebrou. Isso não tem amparo na cobertura de seguro de automóvel. O que você vai acionar é um guincho, uma assistência e etc. Para remover, para levar para a oficina, garantia e tal. Mas em si, o aeronave é a mesma coisa. O que exclui? Eu acho que vale mais a pena falar das exclusões, né, do que não cobrem algumas, né? Então, quebras, estragos e etc., né, que não seja decorrente de um acidente, etc., isso não tem cobertura. O resto tem. Então, se você bate uma ponta de asa, você quebra um trem de pouso,
você infelizmente tem um acidente, o helicóptero ficou na serra, ele colidiu, não sei o que, o piloto, né, entrou no meio da nuvem e tal, e etc. Caiu a aeronave e você quebrou a aeronave. Sim, isso tem amparo na cobertura casco. Então a gente está falando do bem, do material, né, da reposição da aeronave, seja através de indenizações, seja na reposição de peças de motores, alguma coisa assim. Então a gente fala da cobertura casco, tudo que estiver envolvido com relação à aeronave, né, o dano causado à aeronave. E quando você, eu não sei se você ia perguntar da cobertura de responsabilidade civil. Já engata. E a cobertura de responsabilidade civil, que é muito importante para a constituição de um seguro aeronáutico e para todas as aeronaves, você começa pelo seguro obrigatório, que foi aquele que eu falei aqui no começo. Ele tem a primeira parte, né, no Brasil, cada aeronave registrada no Brasil, né, para cada aeronave registrada no Brasil, você tem vamos dizer, uma lei, né, que requer uma regulamentação que requer um seguro de contratação obrigatória no primeiro nível. E esse seguro obrigatório está relacionado a terceiros. Quem são terceiros de um avião? Né? Passageiros, tripulantes, né, o pessoal envolvido na operação da aeronave, bens e terceiros no solo. Então, passageiros, tripulantes, que está todo mundo ali, dentro do avião. Aqui dentro. E bens e terceiros no solo. Que estão no solo. Então, assim, o primeiro nível da cobertura de responsabilidade civil é esse seguro obrigatório, a gente chama ele de reta. Não é porque o avião voa reta. Responsabilidade. Explorador e transportador aéreo. Então, sigla reta, né? Então, é o primeiro nível de cobertura. Então, o Brasil, uma aeronave brasileira, determina que toda aeronave brasileira, prefixo nacional, tenha que ter um seguro obrigatório. O seguro obrigatório tem os seus limites pré-fixados, né? Então, cada um de nós... são pré-fixados por quem, Polícia, esses limites que já vem? Porque assim, ele já vem, ele é igual para todo mundo, ele nível de cobertura, né? Ele vem de uma regra do Código Brasileiro da Aeronáutica e vem sendo atualizado desde a primeira publicação. Certo. Então, anualmente, esses valores são atualizados, normalmente no mês de junho, tá? No meio do ano, tá? Pelas correções normais aí de mercado, e cada um de nós, sendo para cobertura de passageiros, tripulantes e bens e terceiro solo, cada um tem um limite ali, né? Então, cada operador nacional, ele deve garantir uma reposição, seja de um dano material ou uma indenização por parte de terceiros que estejam dentro da aeronave ou no solo. Tá? E para cada categoria dessa existe um limite pré-fixado. Esse é o seguro obrigatório. Porém, assim como o seguro do automóvel, fazendo a mesma analogia aí, né, você pode contratar um seguro contra terceiros muito maior do que o seguro obrigatório. Não, mas deve se contratar. Deve contratar. Então, quando você está falando de um seguro de responsabilidade civil em complemento ao seguro obrigatório, dependendo do tipo da aeronave, dependendo da operação, dependendo das exigências financeiras, seja de bancos, né, de entidades financeiras, seja de proprietários de aeronaves a nível internacional, de lessores, do lessor, né, do dono do avião, seja por necessidade de voos em certos países que exigem você ter um limite de cobertura de responsabilidade civil X, né, dependendo do país, você pode determinar ali um valor único de cobertura de responsabilidade civil que você pode solicitar à seguradora a nível de um reembolso por danos que você causar a terceiros. Né? Então, se você, vamos dizer, um seguro de avião agrícola, vamos pensar assim, né? Onde ele voa? Em cima de plantações, voa com um piloto a bordo somente, não tem passageiro, não tem nada, né? E em cima de plantações. A cobertura adicional, né, em complemento ao seguro obrigatório, ela tem que ser um limite estratosférico? Talvez não. Porque você não vai ter passageiros, você não vai ter danos causados no solo. Você vai ter mais plantação embaixo. Tudo bem, é importante contratar uma verba, mas não necessariamente precisa ser a maior verba. Agora, totalmente contrário. Uma pólice de seguro para uma linha aérea de transporte regular de pessoas, com 100, 200, 300 pessoas a bordo. Qual o limite um limite de cobertura de responsabilidade civil? Você pode na casa de bilhões de dólares.
né? Porque para você, se, né, caso haja um sinistro, um acidente que envolva danos no solo, danos a passageiros e etc., você vai precisar de muita verba, né, para você indenizar o que você causou de danos a terceiros, tanto no solo como a bordo. E se lembre que cada um de nós, dentro de um avião, tirando o seguro reto, que nós temos um limite pré-fixado, mas cada um de nós dentro do avião, cada um de nós aqui tem um valor. Infelizmente tem que ser tratado dessa forma, né? Então eu tenho a minha expectativa de vida, você tem a sua, você tem seus beneficiários, você tem sua profissão, você tem a sua expectativa, você tem tudo, né? Então isso é determinado por pessoa, em caso de acidente de grandes proporções, que você tenha que ter essa avaliação, infelizmente. Então, ou seja, essa aeronavezinha aqui bonitinha, um King Air que você falou aqui, um seguro completo para ele, a gente está falando do seguro de casco, para ele ter a reparação do dano que a aeronave sofreu, e ter uma cobertura de responsabilidade civil, danos causados a terceiros. Primeiro nível, seguro obrigatório, e um seguro complementar com limite maior, dependendo da sua operação, dependendo de quem você leva a bordo, dependendo de uma listinha de... Onde fica agarrado, eu tenho um King Air lá no campo de Marte. Poxa, todo dia eu tô passando em cima de São Paulo, né? Então... você vai decolar numa pane de motor e etc., a chance de você causar um dano no solo em São Paulo é enorme. Né? Mas fala assim, eu opero na fazenda, assim, assado, e eu vou, não levo passageiros, eu só vou daqui uma cidade para lá, tem médicos, né, que se utilizam de aeronaves, eu vou fazer uma consulta ali, volto, não sei o que, etc. Talvez não precisa ser um limite de responsabilidade civil tão gigante. Aí, eu acho que o ponto também importante... Tem que calibrar certinho. Calibrar, e quem calibra, né? O corretor, ter uma boa consultoria para esse operador. Porque é importante ter pensar um pouco no seguro aeronáutico. O seguro aeronáutico fala assim, vou fazer, pronto, acabou, faz isso aí para mim ficar tranquilo. Pensar no risco, mas né? Pensa no risco um pouco, né, antes de contratar, porque é num acidente que as coisas se transformam, né? Os amigos viram inimigos, os passageiros amigos, todo mundo se volta contra você, todo mundo vai vir contra o operador da aeronave, né? Seja que a culpa seja responsabilidade dele primária ou não, mas tudo vai se voltar contra o operador. Então ele tem que estar muito bem protegido, preparado, orientado, né, por alguém, né? Quando a gente fala alguém, obviamente, o primeiro elo da cadeia do seguro é o corretor de seguros, né? Então a gente tem aí alguns, né, corretores especializados, a Consult também muito especializada, que pode dar essa orientação. Por quê? No momento de acidente, o que eu penso muito nisso, e a seguradora, acho que a MAF também, a gente não pode ter a dor de cabeça de achar de saber se foi bem feito ou não uma contratação. A preocupação inicial já tinha que estar lá na contratação, porque se tiver um acidente, se tiver indenização, tá aqui, você comprou seu seguro para isso, tá aqui, para evitar discussões depois, né? Falar, poxa, você podia ter meditado melhor, pô, minha exposição era maior que essa, eu não sabia, e ele não sei o que, etc. Então, esse o papel muito importante, né? Então, falar de cobertura, a gente passou por algumas, e existem outras coberturas adicionais diversas aí, que o seguro aeronáutico, você pode ir encaixando, né, uma cobertura adicional para remoção de destroços. É importante essa contratação, porque assim, se você vai pagar uma perda total, você vai consumir todo o limite da aeronave. E se você não tem uma verba adicional para você fazer uma remoção daquele bem da onde está, pode ser caro, tá? Sim. Pode ser uma remoção interrompendo um aeroporto, pode ser uma remoção num local remoto que você tem que levar guindastes e guindastes para tirar, tem que ser... Pode cair numa área ambiental que você tem que tirar, né? E a autoridade vai te exigir isso, fazer essa remoção. Então, o seguro aeronáutico possui cobertura para isso, possui diversas outras coberturas adicionais. Então, o pacote, né, atualmente as seguradoras costumam oferecer um pacote completo, né, mas também vale muito a percepção do tipo de operação de cada operador, né, para você ter uma contratação ou não de forma completa. Tá? Perfeito. Não sei se deu para
Não, tá legal, tá legal. Agora, assim, vamos puxar agora a polêmica, né? Não existe podcast sem polêmica, né, Vanessa? Mas é uma polêmica boa e bastante, que vai ser bastante esclarecedora para os proprietários de aeronave. A gente, na venda, na comercialização de seguro aeronáutico, a gente tem até isso escrito na proposta que a gente apresenta, que o proprietário da aeronave, ele não está coberto dentro do seguro de responsabilidade civil dele. E isso gera um susto, né? A gente vê que o cara toma um susto, pô, mas ninguém nunca me falou isso, por que você está fazendo isso comigo? Ele acha, né, que a gente está fazendo isso com ele, mas não é. É porque poucas pessoas abrangem isso no momento da venda e ele acaba descobrindo no pior momento, que é o sinistro, né? Então, eu queria que você falasse o porquê que o proprietário da aeronave, sócios diretores da empresa, família do proprietário da aeronave não estão cobertos no seguro de responsabilidade civil e o que pode ser feito para você ocupar esse gap, né? Para você preencher esse gap. Legal, boa pergunta, Pedro. Assim, quando a gente fala de uma cobertura de responsabilidade civil, você está falando de terceiros, basicamente, né? Quando você fala de um proprietário ou sócio de uma empresa, e essa empresa é a proprietária da aeronave, como que você vai caracterizar essa pessoa como um terceiro? Já começa daí. Cai no conceito que você não pode ser terceiro de si mesmo. Exatamente. Então, assim, quando você fala em sócio proprietário, você de fato não consegue caracterizar. Se ele fosse caracterizado como terceiro, assim como você falou uma palavra aqui, tá? O diretor, seja assim, o diretor e mesmo você, qualquer pessoa que tem esse vínculo CLT com a empresa, né, vínculo empregatício de alguma forma, que esteja a bordo da aeronave, porque muitas das aeronaves hoje elas são adquiridas, né, para fins executivos e etc. E quem está voando? Diretores, funcionários diversos, né, demais colaboradores. Tem cobertura esses caras. Tem apólices que cobrem, né? Eu falo isso pela Mafra, tá? Desculpa, eu não sei como está o mercado aí, mas diretores, funcionários... Estatutário, cobra. Então, depende desse vínculo dele, se ele tiver como se ele for o sócio, se ele tiver esse estatutário, precisa ver que grau que ele está. Algo que assim, eu acho que em resumo, eu não vou nem entrar muito nessa questão de que forma ou não, mas assim, um proprietário da empresa, do proprietário da empresa e o sócio, a seguradora não consegue caracterizar ele como terceiro. É basicamente por isso, né? Porque a gente gostaria que vários... E os filhos e esposa. Então, como que um familiar que tem um vínculo de propriedade, talvez se ele é sócio, sei lá, um cônjuge direto dessa pessoa, ele vai acionar a própria empresa? Então, como que ela faz? Não teria. Ele é herdeiro na linha sucessória. Então, assim, como que alguém vai acionar a mesma empresa? Então, esse vínculo que hoje assim, a gente discute muito, que a gente não consegue identificar como terceiro. Agora, qualquer outra pessoa que esteja a bordo da aeronave, em solo e etc., ela vai ter plena garantia. Aí se pergunta também da solução. Qual que é a solução para amparar? Se você tem disponível hoje no mercado a cobertura que você pode fazer uma contratação que você não está falando de responsabilidade civil. É uma cobertura de acidentes pessoais, vinculadas a acidentes náuticos. Mas dentro do seguro aeronáutico. Dentro do seguro aeronáutico. Uma cobertura de acidentes pessoais decorrentes de acidentes aeronáuticos, né? Que aí está dentro do seguro aeronáutico. O que vai ser discutido essa cobertura? Você contrata uma verba para, se a pessoa que está voando a bordo, sim, de fato é o proprietário, sim, de fato tem um vínculo de sócio, tem não sei o quê, e ele não vai ter essa garantia, né, quando precisar, você contrata essa cobertura que, quando tiver, vai ser garantias aí relacionadas à morte de validez permanente. Uma cobertura de AP, né, de acidentes pessoais normal, só que
essa cobertura é muito vinculada a acidentes aeronáuticos. E nessa cobertura eu posso colocar quantos assentos para essa cobertura? Os assentos da aeronave, até a quantidade de assentos da aeronave. Então... Tudo, assim, acho que eu não fiz um comentário aqui, mas é importante falar um pouco mais do seguro aeronáutico, uma coisa muito simples. O seguro aeronáutico, ele vai estar sempre vinculado à homologação da aeronave, sempre, tá? Então todas as regras de seguro, ela tem que caminhar sempre em conjunto, né? Sempre ao lado do que são as regras determinadas pelas autoridades. Então, se aquela aeronave tem uma capacidade de X, se ela tiver com Y, ela vai estar em não conformidade com a autoridade e não vai ter cobertura no seguro. Se ela tiver com excesso de peso, que foi determinado que era o peso máximo de decolagem, e ela tiver um acidente com um peso acima, não vai ser o seguro que vai cobrir. Então, assim, a grande exclusão do seguro aeronáutico é que quando ela estiver em não conformidade com as regras estipuladas pela autoridade / fabricante. Então, assim, então quando você falar, eu posso contratar quantos assentos? Não, você vai contratar o que tiver homologado para aquela aeronave. Não, normalmente a empresa tem 4 sócios, aí eu contrato 4 assentos. Tudo bem, mas se a aeronave for homologada para que seja 4 assentos, né? Se for homologada para 3, não pode. Não pode. Entendeu? Mas esse assento, eu tenho que nomear o sócio ou ele é volátil? Vamos supor, às vezes entra o sócio A, às vezes entra o sócio B, eles nunca viajam juntos. Pedro, assim, com relação às necessidades, né, de comunicações, você contrata um seguro baseado num perfil. Sim. Então, eu vou utilizar a minha aeronave para fazer, vamos dizer, táxi aéreo, vou fazer assim, vou na tal região, vou ter uma intenção de voo internacional assim, você contrata num perfil. Se você vai alterar o perfil, é importante que tudo seja comunicado para a seguradora antes, sempre. Né? Então, para que quando houver o acidente, não se tenha a surpresa, como eu coloquei, né? Exato. Se tudo pode ser estressado lá no comecinho, né? Para que você vai se estressar depois? Né? Então, exemplo, esse que você comentou. Se você já fala assim, olha, essa aeronave opera assim, de uma empresa, e que voa sócios, às vezes, se você quiser, se você acha importante colocar, a seguradora ela vai aceitar as informações. Para que quando acontecer o acidente, não tenha esclarecimento, pedido de esclarecimento. Né? Se tem alta rotatividade, eu não falo assim, eu vou contratar esses assentos para sócios proprietários da empresa durante a sua gestão, também pode ser. Mas assim... Aí coloca por regra da empresa, eles nunca viajam juntos, né, na mesma aeronave. Mas assim, tudo que você puder informar, não é informar 50 páginas para a seguradora. Né, mas o mais importante. Tudo que você puder informar previamente a seguradora, previamente que eu digo na contratação ou antes da contratação, é de extrema importância. Né? A gente tem uma regra na seguradora, são regras mínimas de experiência de piloto. Eu preciso botar o nome com a experiência, o código dela, assim, se você puder mandar, você pode mandar. Eu vou colocar uma regra mínima, porque amanhã um desses pilotos não vão poder voar, mas pelo menos pode voar uma outra pessoa. Você tem que contratar um piloto dentro daquele perfil. Tem tudo uma regra. Mas eu quero informar para vocês. Informa, tá bom. Ótimo, né? Então a pessoa vai informar, se tiver ocorrer alguma coisa, vai estar ali o nome do piloto e tal, mas a gente vai colocar uma regra. Informações de extrema importância é quando altera a operação da aeronave. Então você contrata um seguro para fazer táxi aéreo e amanhã ele vai fazer operação policial. Muda totalmente isso, você tem que informar previamente com certeza, né? Não é nem uma necessidade, você pode, você deve. Né? Então, isso é importante para eventuais perdas de cobertura, né? Em caso de sinistro. Então, as informações relevantes com relação a alterações do risco, isso é dever, né? É de extrema importância para que não tenha nenhuma complicação para fins de seguro. Eu acho que funciona assim em muitos segmentos de seguros também, né? E um problema, né, que assim, a gente já viu acidentes acontecendo com este problema, né? Ele informa TPP,
mas está fazendo um TACA ali. Tem que falar pro pessoal que não tem cobertura. É táxi aéreo clandestino, né? Então, mas a aeronave está homologada para voar privado, transporte de pessoas privada, né? E está fazendo um táxi aéreo ali. Está cobrando para voar, né? E é onde acontece bastante. Inclusive, o Boechat foi assim, não foi, Polísio? Eu não sei o detalhe daquele voo. Não lembro. E aí também a seguradora, se ele está desviando da atividade, não tem cobertura na hora da apuração. Isso é muito importante, tá? Com relação a alterações, né, substanciais, né, de exposição, porque assim, eu acho que a resposta mais ampla seria assim, como que a gente faz um cálculo de um seguro aeronáutico? A gente calcula baseado no risco, né? na operação. Então, se eu tenho esse King Air bonito aqui, se eu tenho um King Air que veio a informação que ele faz táxi aéreo, que ele voa em tal lugar, que ele tem um limite segurado de tanto, etc., eu vou encaixar uma taxa de seguro para ele. Eu vou cobrar para que o cliente, para que o cliente tenha o reembolso de coberturas, etc. Então, estou cobrando aqui. Se ele muda substancialmente a operação, e principalmente quando tem situações mais gravosas, né? Então, você falou num TPP, né? Ou seja, vamos falar, um voo, uma aeronave sem remuneração, sem cobrança, né, de passagem, né, tratando de um voo não remunerado. Horário particular, né? Horário particular. Fazendo uma exposição, alterando totalmente a operação dela para voos remunerados e etc., isso perante a autoridade não funciona. Se não funciona para a autoridade, não funciona o seguro. Não vai ser o seguro que vai fazer. Exato. Entendeu? Não vai ser. Então, isso é complicado. E vamos citar esse exemplo. Se você fala assim, mas eu avisei antes a seguradora. O que a seguradora vai fazer com uma informação dessa? Começou o seguro com avião particular, e aí o corretor veio e fala assim, eu quero mudar para táxi aéreo. O que a seguradora vai fazer? Primeira coisa, ela vai consultar o registro da aeronave. Você fala assim, ela mudou, então eu posso fazer. Se ela vai lá e consulta que ela não mudou a categoria, eu vou falar para ele, desculpa, eu não posso fazer essa alteração porque ela não mudou a categoria dela junto à autoridade. Então, assim, seguro aeronáutico e o que é homologado, o que foi autorizado pela autoridade e pelo fabricante, o seguro tem que caminhar junto. Sempre. Tá? E principalmente essas alterações de grande monta e assim, a gente faz esses alertas. Eu acho que uma alteração que vale muito a pena o corretor, né, do dia a dia estar atento ao seguro aeronáutico. É um seguro anual, né? Não é um seguro que de repente você contrata hoje e daqui a um ano você, né, começa a falar de novo sobre ele e tal, etc. Porém, seguro aeronáutico, grande maioria são contratados em moeda estrangeira, então beleza, porque 100% da aviação a referência é em dólar, né? Beleza, está contratado em dólar. A gente teve um exemplo agora esse mês. O dólar saiu de 4,96 para 5,42. Isso, exatamente. Então a volatilidade cambial deu um salto muito grande. Vamos pensar numa pessoa que falou assim, olha, eu não quero. Você pode contratar em dólar ou em reais, né? Uma pessoa que falou lá no início de vigência falou assim, não, eu quero contratar em reais. Então um avião que tinha uma referência de $1 milhão, ele foi contratado a 4.960.000. 960, exatamente. Aí teve esse incremento, esse disparo do câmbio, aí aconteceu um acidente hoje. Aconteceu um acidente hoje. Aí ele falou assim, a seguradora vai lá e indeniza 4.960, porque você fixou o valor dele em reais. Não, mas ele custa 5.500, ele falou, mas seguradora, eu não consigo repor minha aeronave. Tá, mas você fixou, ninguém atualizou ao longo desse tempo, e aí o que eu posso fazer é o meu limite máximo de indenização. Então, assim, é importante... A importância de contratar em dólar, né, em moeda estrangeira... ou moeda nacional, que tem alguém acompanhando essas desvalorizações. Mas assim, você fica mandando um endosso a cada volatilidade do dólar, você tá complicado. Mas eu acho que aí o trabalho, assim, é que tem algumas pessoas que preferem fechar em reais, né? Mas vai exercer do seu corretor e até do próprio operador, do proprietário da aeronave,
acompanhar essas discrepâncias relevantes de câmbio. Né? Não vou falar de 4,96 para 4,98, de 4... Sim, mas não, um salto, mas né? Um salto que deu, falar assim, nossa, em um mês meu avião, o câmbio saiu de 4,96 para 5,50. Vale a pena uma atualização. Pode ser que isso caia depois. Sim. Assim, mas atualizou. O ideal... O ideal é fazer a moeda estrangeira, né? Porque, hoje, né, a peça da aeronave é moeda estrangeira, a mão de obra é moeda estrangeira, tudo que envolve a operação de aeronave é em moeda estrangeira. Então, o seguro também tem que ser. Eu posso falar para o pessoal que está nos escutando aqui, assim, 95% das apostas são em moeda estrangeira. São moeda estrangeira. 95% das apostas. 5% tem. Tem o pessoal que prefere... E hoje, Polisa, até a segurança pública já se ligou para isso, né? Que eles fazem todos o edital em dólar, né? E depois ele faz a conversão pela Pentax do dia do pregão, só para fixar os lances. Depois ele faz a Pentax de 2 dias após a assinatura do contrato. Ou seja, ele está fazendo as suas indexações, mas ele vai ficar protegido, todo em dólar. Né? Então, isso é crucial na aviação para se proteger da variação. Aí tem assim, acho que a grande maioria dos setores, né? Você falou da aviação pública aí, das aeronaves que operam através de cada governo. Eles também estão acompanhando isso, né? Que o bem que eles possuem é um bem cuja referência é em dólar. Então, mesmo que eles tenham que contratar, ou atualizar e etc., eles têm que se preocupar com isso também. Isso é um ponto. Né? E isso é muito importante. E indo, né, para essa linha, tem mais 2 perguntas aqui boas, né, para você, que a gente sempre fala, a gente adotou, né, agora, o seguinte: os pilotos preencheram o questionário, preencheu, beleza, vai fechar, comandante, assina aqui para nós ter o sistema da DocSign agora, que você manda assinatura digital com o CPF, é bem legal o sistema, é quase até a mesma qualidade do GovBR, né? E aí, a hora que você manda ele assinar, ele... Veja bem! Não era bem isso. Não era bem isso, porque isso aqui eu tenho comprovação, isso aqui eu não tenho comprovação. Então, assim, a experiência do piloto impacta diretamente no custo da aeronave, no custo do seguro, né? Sim. Um dos fatores ali que levamos em consideração, né, além do modelo, do nível de limite segurado, da idade... região de operação e tal, e de grande importância é o fator humano. O fator humano que é tripulação, pilotos, né? Cada seguradora tem talvez a sua regra de experiência mínima, e a gente consegue diferenciar, pelo menos na MAF, né, o operador que mais investe em prevenção decorrente do fator humano, né? É um investimento num treinamento, é um investimento num simulador, é um investimento que ele faz com uma estrutura de treinamento que ele cria na empresa para os seus pilotos e etc. Então isso a gente procura incentivar cada vez mais. Por quê? Porque o fator humano é muito importante. Muito importante. 98% da aviação tripulada, não vou falar dos drones agora, mas da tripulada, ela ainda tem o fator humano como principal causa de acidentes. Então, seja por uma falha de comunicação, de uma fadiga ou... falha de manutenção. Falha na manutenção. Ou seja, se você pegar lá no CIPAE, né, no site do CIPAE, você vê fatores contribuintes. Se você pegar os 5, 6, 7 maiores fatores, todos vão estar relacionados ao fator humano. Né? Então, voo em condições meteorológicas adversas, ele não podia não estar lá, mas ele foi. Automação, né? Automação, o que é isso? Né? Você fala, Brasil e o mundo, né, teve uma transição de aviônicos, né, que você saiu dos reloginhos, dos analógicos para quando tem piloto que quando liga ali 3 tubos na sua frente fala, nossa, o que eu vou fazer com isso? Então, assim, treinamento, atualização, piloto treinado,
Isso é muito importante, né? Então, o fator humano. Então, a gente classifica o seguro, voltando lá na como que a gente classifica, né, uma taxa de seguro, etc., alguns fatores, e um dos mais importantes é o fator humano. Experiência de piloto, sim, é importante. Então, a pessoa, ela registra ali e assina uma experiência, né? E fala assim, eu tenho 3.215 horas, exemplo, né? Em totais, e no modelo eu tenho isso, nesse tipo de motor eu tenho isso e tal, etc. Né? E a gente enquadra o seguro baseado nisso. E a gente determina as condições mínimas da pólice baseado numa experiência que foi, né, constituída ali para aquele tipo de aeronave, etc. A pergunta foi se a gente reconhece o não registrado do registrado. Não, tem que ser registrado. Tem que ser registrado. Para um piloto um pouco mais antigo, ainda teve um evento lá que se registrava em cadernetas, e um pouco mais antigo ainda, né, os mais antigos, né, que muitos dados foram, eu não sei se todo mundo sabe, mas há muitos anos atrás teve um incêndio grande aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, que era o DAC, operava lá, né, e se perderam muitas informações de pilotos de quase o Brasil inteiro na época, né? Todo mundo fala, mas todo o meu histórico pegou fogo. Né? Então, aquela época foi difícil, né? Você ter como comprovar tal, etc. Mas hoje em dia é tudo eletrônico. Né? O piloto termina um voo, ele registra na sigla eletrônica dele, tal. Mas a seguradora vai na contratação do seguro confirmar. Pode ser que não, a gente não vai fazer isso na contratação. No sinistro, sim. Mas num sinistro, na regulação de um sinistro, tu vai falar assim, olha, a pólice tinha o requisito mínimo de 2.000 horas, eu preciso saber quantas horas tem aquele piloto no dado acidente, para ver se é um dos fatores, né, que a gente tem que considerar. Aí sim que vai ser chegada essa informação. Vamos lá na polêmica prática, né? Deixei as polêmicas. Não, mas a galera que é piloto está assistindo e isso é para conscientizar eles mesmos, né? Às vezes ele falou assim, poxa, eu vou botar aqui 2.500 horas aqui, e preencheu, assinou, mandou, a gente fez o seguro em cima das informações, mas na hora do sinistro ele só conseguiu comprovar 1.500. Tá. Ele declarou 2.500, mas só conseguiu provar 1.500. E a seguradora botou um teto de 2.000. Né? Vai impedir o sinistro, vai? Agora, e por que ele colocou 2,5? Ele tinha algum outro tipo de registro anterior ao do CIV eletrônico? Não, às vezes ele colocou 2,5 para atender mesmo, para passar no seguro. Aí é complexo. Eu lembro que eu falei, se a pessoa, a gente tem que caminhar junto. Porque o seguro é um contrato de boa fé. A gente tem que caminhar junto com a autoridade, com a boa fé, com tudo. Sim, né? sim. Não vai ser a seguradora, a resposta não vai ser a seguradora que vai aceitar um negócio desse. Não vai ser a seguradora. Porque a autoridade, no momento de um acidente, ela vai ver e vai também constatar algo irregular ali. Então, não vai ser a seguradora que tem que amparar. Então, obviamente que tem todo aí o processo de regulação que, em dado momento, vai chegar ou vai pedir a comprovação, ou se ele, de fato, comprovar essa diferença, né? Porque às vezes se perdeu. Às vezes, porque CIV eletrônica... Tem alguns anos, mas também não é de muitos anos. A CIV eletrônica foi em 2012, né? Alguma coisa assim, também não é tão antiga assim, né? Mas ela falou assim, não, eu voei na empresa tal, tenho o meu registro, tem a assinatura das pessoas lá que registraram o meu voo, tá lá e etc. Obviamente, se a pessoa demonstra um documento, vamos usar a boa fé, comprovando aquelas horas faltantes que não estavam na CIV eletrônica, boa fé, a gente não é porque, não, tem que ser CIV eletrônico. Não, se ele comprova, se a empresa que contratava essa pessoa comprova que de fato ele voou X horas naquela empresa, ou outras empresas, né, e etc., isso eu não vejo problema. Agora, se não comprovar, vai pro limbo. Mas se a pessoa fez de intencional, assim, não vai ser a seguradora que vai amparar, né? Isso de fato...
Não pode ser assim. Correto. E a última polêmica, tá, Polícia? O mercado, hoje, não só eu, como todos os corretores especializados, hoje tem uma dificuldade enorme de contratar o seguro para as aeronaves pistonadas que são modificadas para turbohélice. E ele vai lá para fora, regulamentado, é possível isso, está homologado isso, né? Mas poucos aceitam, aliás, acho que ninguém no mercado praticamente aceita essa modificação de pistão para turbohélice. E é claro que a nave passa por reforços na estrutura, né, para poder suportar essa diferença. E por que as seguradoras ficam bem reticentes a esse tipo de risco? Assim, eu não vou entrar no detalhe da obra que foi feita, da alteração que foi feita, né? Assim, mas eu vou falar genericamente. Eu também não tinha essa informação que nenhuma está fazendo, mas eu pensava que algumas faziam. Mas, assim, cada seguradora, né, como funciona? Assim, quem faz cobra para quem fazer. Cada seguradora, ela tem, como que é, né? A seguradora, imagina assim, né, talvez alguém possa perguntar, mas como se cair várias aeronaves ao mesmo tempo, a seguradora quebra? Como é que pode? Então, para isso que a seguradora, ela contrata, né, ela tem por detrás, né, talvez os operadores, os clientes, eles não enxergam isso. Mas cada seguradora tem os seus contratos de resseguro. De seguro, você faz o seguro do seu seguro, né? Os seguradores internacionais, ou locais ou internacionais que sejam. Então, assim, cada uma tem o seu contrato de resseguro, seja de forma individual para cada risco, seja de forma em conjunto para um certo perfil de aeronave. Então, assim, cada seguradora tem o seu contrato de resseguro. Contratos de resseguro, aí eu precisaria entender essa negativa, essa percepção das seguradoras. Mas, assim, certas seguradoras, eu posso falar pela MAF também, a gente tem certas restrições, né? Então, assim, a gente tem certas restrições porque a gente tem um custo que pagamos por esse contrato. Você fala assim, eu quero o meu ressegurador, eu quero um contrato sem restrição nenhuma, não sei o que, etc. Isso vai te custar muito caro. Vai ficar caro. Muito caro. Mas eu falo assim, não, eu vou atuar com esse setor aqui e tal, e o ressegurador concorda em atuar com a gente nesse formato e etc., ele vai me cobrar um X valor. Tá? Então, assim, existem nos contratos de resseguro restrições. No caso da MAFRE, a gente tem uma restrição com relação a essa alteração, essa modificação que você comentou. Eu não sei das demais se é por causa disso, tá? Mas eu posso falar, não então, que a gente não queira, não, isso é proibido, isso não... Eu não vou entrar no detalhe de que forma foi feito, porque eu sei que todos foram homologados, porque se a autoridade brasileira, né, reconhece uma aeronave vinda do exterior modificada, né, ela deve ter passado por todos os requisitos de homologações pela UNITA, pela autoridade brasileira. E também pela autoridade, no caso americana ou a europeia e etc., porque ela pode ter vindo de lá com esse requisito, porque operava lá, né? Então, assim, eu não vou entrar aqui no mérito de como foi feito ou não. Na verdade, é que o agravo por isso tornaria todas as outras bem mais caras, seria isso? E assim, com relação às políticas de resseguro, restrições, eu falo assim, mas então o culpado é o seu resseguro. Não. Cada seguradora tem a sua política. Eu tenho que mudar a minha política para aquelas coisas que eu tenho possibilidade. Você é mais competitivo, né? Se você aceitar esse tipo de aeronave, você perde um pouco de competitividade nas outras. Talvez. Assim, se eu tenho políticas que eu tenho que atender. Uma delas é meu contrato de resseguro. Eu tenho outras tantas internas também. Eu tenho normas, né? Eu tenho políticas de sustentabilidade do grupo, né, do corporativo MAFRE, que eu tenho que entender. Eu tenho regras de corporativas que são imputadas à nossa área. Eu tenho contrato de resseguro, eu tenho que fazer um equilíbrio e falar assim, essa aqui é a minha política de atuação, política de aceitação. Se eu tiver uma não conformidade com a minha política, em eventual auditoria, tá todo mundo na roça, né? Tá tudo pro ar. Então, assim, eu tenho que cumprir regras, né? Uma delas é meu contrato de resseguro. Se eu tenho uma particularidade que eu não posso aceitar do meu resseguro, eu também não posso comercializar, porque senão eu vou ficar sem amparo de resseguro. Eu também vou ter exposições.
Eu posso falar pela MAF, uma delas é essa aí. Eu não posso fazer, não é questão de, pode ser pistão para tudo, ou qualquer outra modificação. Aeronaves modificadas, né, do seu contexto original, eu não tenho permissão para fazer. Eu não tenho permissão perante isso, perante a minha norma, perante a minha política, perante tal. Entendi. As outras, eu não sei se elas, as outras seguradoras, eu não sei se elas fazem tem essa visão por algum outro motivo, né? Seja pelo trabalho que foi feito, pela empresa que realizou a transformação, não sei, tá? Mas eu tenho que cumprir regras que estão dentro da nossa política. Certo. Uma delas é essa aí. E falando um pouquinho de resseguro, né? Hoje, por uma questão de solvência, até mesmo de política, de proteção de carteira, nenhuma seguradora mata uma aeronave sozinha no peito, né? Não. Nenhuma. Porque ontem nós falamos de resseguro automático e facultativo. Então, assim, ela está sempre protegida. Não, isso aqui, eu estou fazendo seguro, mas eu estou me protegendo também, né? Eu tenho resseguro de drone. Você tem resseguro de drone? Nossa, mãe. Então é uma questão de solvência, de proteção de carteira. Assim, aí você vai falar, mas você precisa de um resseguro num drone? Não, é a massa, né? Eu estou falando de massa. Uhum. Quando eu faço um contrato de resseguro, meu ressegurador fala assim, o que você precisa? O que você vai fazer? O que vocês fazem bem? Qual a sua estratégia de atuação? Minha estratégia de atuação vai ser aqui, linha aérea assim, aviação geral assim, tal, drone assim, aviação agrícola assim, helicóptero assim. Então tá bom, vamos fazer um contrato aqui que você me cede uma parte, você fica com outra e assim vai, né? E a gente tem que ceder para ele. Eu cedo tanto o valor que eu arrecado, mas também eu recupero as perdas que eu tenho. Então é um contrato mútuo, né? Eu pago para ele, né? Eu cedo o valor que eu recebo para o meu ressegurador, mas no momento da dor, né, do sinistro, eu recupero, ele está junto comigo. Tá? Então, assim, você fala, não é que eu preciso de um resseguro para a MAF, né? Não necessariamente precisaria de um resseguro para um dono se fosse isolado fora de um contexto de um pacote, de uma carteira. É porque o pacote, né, que a gente contrata, né, o contrato que a gente negocia é para toda operação. Então, eu opero desde linhas aéreas até o seguro de drone. Aí você fala, o meu share proporcional, tanto na cessão de prêmio, do que eu arrecado, quanto na recuperação do sinistro, ela é proporcional, seja de uma linha grande, ou seja de um aviãozinho pequeno, ou de uma aeronave pequena. Então, o resseguro é basicamente isso, obviamente para proteger a seguradora, para você dividir seus riscos. Por quê? Se a gente tem lá milhares de aeronaves seguradas, né, no Brasil, imagina se a gente tiver todas ao mesmo tempo. Aí quebraria, a gente não pagaria. Então tem que ter essa proteção, né? E aí você vai cedendo valores ao ressegurador, ele vai também... E qual a visão do ressegurador? Talvez a minha colega de resseguro já deve ter falado isso também. Ele tem que saber dosar o quanto ele recebe e o quanto ele vai estar exposto também. Igualzinho. Ele tem a visão do ressegurador, eu tenho da seguradora, eu tenho que transmitir o que eu posso, o que eu não posso para o mercado. Mas eu posso dizer que a MAF ela tem um raio de atuação muito grande, né? Então a gente tem... A MAF é a maior da América Latina hoje, né? Olha, sim, é uma da carteira de aeronáutico, sim. Ela tem uma participação muito relevante, né? Em outros ramos também na América Latina. Então é uma das principais seguradoras da América Latina. O Brasil é a segunda maior operação dela no grupo como um todo, né? E no ramo específico de aviação, a MAF não só no Brasil, como a gente tem aí liderança de mercado, de seguro, etc., mas também em muitos outros países nós temos essa participação relevante, principalmente na Espanha também, através dos nossos colegas né, da corporação como um todo, né, do elo corporativo na Espanha. Então lá também eles participam de apólices relevantes de linhas aéreas internacionais, de aviação executiva, nossos colegas da MAF México, MAF Colômbia, MAF Peru. A MAF só não opera aqui na América Latina, na Bolívia. Isso, só na Bolívia. Tá? Mas ali você vai ter uma operação, obviamente, com as suas características. México muito parecido com o Brasil,
México, né, porque tem uma aviação geral muito grande, aviação executiva e etc. Não do tamanho do Brasil, mas é parecido. Mas aí você tem uma operação também, a característica da Colômbia, a aviação do Peru, a aviação do Chile e Argentina, com um pouco mais restrito aí a questões aí financeiras, monetárias e etc. Brasil, uma potência enorme de aviação, né? A aviação brasileira, voltando lá, a primeira coisa que nós falamos lá na frente, lá atrás, né, desculpa, Brasil, a gente tem que aproveitar o momento ainda do Brasil com relação à aviação para seguro aeronáutico. Isso é muito importante, porque, falo para o pessoal lá da MAFRE, etc., a gente vive um momento de, sei lá, uns 4, 5 anos atrás aí para cá, que está chegando muita aeronave, o pessoal está renovando muito a frota, a aviação agrícola crescendo muito, a aviação offshore crescendo, né, de plataforma crescendo, a aviação... Se você pega drones crescendo, drones de pulverização crescendo, tem vários segmentos crescendo da aviação. Aí você fala, pô, mas será que está assim no mundo inteiro? Talvez não. São poucos os países que estão assim, né? Estados Unidos está bombando muito avião lá também. Mas você pega outros tantos países e fala assim, nossa, eu escuto tanta coisa de crescimento do Brasil, mas aqui a gente está numa aviação estável, mas a gente está... Então, assim, seguro aeronáutico, a gente tem que aproveitar. Mas tem os seus desafios também, não é assim, vou aventureiro, vou entrar assim, porque seguro aeronáutico é assim, é muito legal, bacana, né, interessante, tem valores, né, relevantes de valor expressivos de prêmio arrecadado, né, para a seguradora, porém quando vem o sinistro, é uma paulada. É paulada cara, né? Então você tem que estar preparado, o seu colchão, né, para você sentir. A gente teve aí situações agora no Rio Grande do Sul, né, dos fatos, né, que ocorreram lá. A gente teve ali perdas, né, cobertura casco de algumas aeronaves, né? Então valores relevantes, não só de seguro aeronáutico, mas a MAF também teve um papel muito importante lá de aquilo que eu falei, né, de recomposição do bem, né, daquela restauração, ou talvez não sei se é essa a palavra, mas assim, das pessoas de lá terem um conforto, né? Falar assim, poxa, eu estava com meu avião aqui, encheu de água, danificou meu trem, tive que fazer revisões, tá bom, lá fui lá e falou, tá bom. E isso foi perfeito você entrar nesse assunto, assim, cobertura casco lá, assim, teve, assim, um papel muito importante, Amado. Não, a gente está com Pilatos lá nessa situação, muito bem atendido, tá? E o que a gente viu na pele, que a gente tem uma carteira também, e tínhamos vários clientes naquela situação do Rio Grande do Sul, né? E a gente também opera com todos os seguradores do mercado, mas somente a MAFRE deu cobertura de dano à natureza. Todas as outras tinham a exclusão muito clara de danos da natureza das suas apólices. E aí, praticamente, a gente teve só os clientes que fecharam a MAFRE atendidos por não ter a exclusão de danos da natureza. Porque todo mundo vê uma avalanche de perguntas aqui no WhatsApp se os aviões do Rio Grande do Sul estavam cobertos. Praticamente todos os nossos clientes passaram mensagens desesperadas, se imaginando na situação de estarem lá e a aeronave assim, foi inundada, né? Eu posso dizer assim, cada caso tem o seu caso lá, né? Sim, a MAF teve um papel importante de aeronaves que estavam parqueadas ali no pátio, que estavam ali, seja de operadores clientes antigos nossos dali, né? E etc. A gente, né? Cada um com o seu nível de perda, né? Então, se a água chegou no trem de pouso, se a água entrou dentro da turbina, se a água entrou dentro da aeronave, cada um teve, assim, é importante, né, você ter uma recomposição ou uma indenização num momento desse, obviamente. Tem circunstâncias ali de outros ramos de seguro que aí eu também não consigo dar. Sei que a MAFRE está tendo uma participação muito importante nesse quesito de falar assim, poxa, aconteceu, vamos lá fazer isso. As outras, eu não sabia que eram todas, as outras que não tinham tido, né, mas que recusaram o risco. Mas o que a gente pôde considerar ali para fins de cobertura casco, a gente, de fato, foi uma coisa
fora assim que ninguém esperava, né? Fez a diferença. E fez a diferença e é uma coisa que ninguém esperava e obviamente assim, a gente, assim, o brasileiro... Pode ter certeza que o seu perfil de novos negócios vai aumentar, tá? Não, assim, a gente gostaria de fato, né, na raiz da raiz, que problemas desse tipo não ocorressem de novo. Né? Eu sei que a natureza foi muito forte e tal, etc., mas que todos os cuidados, recomendações, de indicações, de sugestões fossem acatadas para que aquele local fosse melhor resguardado. De quantas famílias, né, ficaram e estão ainda numa situação difícil. Então, assim, a gente não gostaria de ficar continuando pagando indenizações desse tipo. A gente não gostaria, né? Não gostaria. O que a gente gostaria mesmo é que fosse, né, assim, que as pessoas não passassem... Que não fosse uma tragédia igual foi. Que não passasse de novo por causa disso, né? Então, não sei se é aquele local, eu não sou um especialista aqui da região, nem nada, eu sei que foi uma coisa fora do controle, né? E não sei se já tinham sinais antigos ou não, mas o que a gente gostaria é que a gente não tivesse que mexer em processos de sinistro desse tipo de novo. Novamente. Né? Mas é uma boa informação essa que você passou. Não, legal, com certeza. E assim, foi um divisor de águas, destacou, está fazendo a diferença. O cliente que está sendo atendido está extremamente satisfeito, né? Então isso para nós é bom, para a seguradora é bom, para o mercado é bom. E o dano da natureza realmente ele agora virou um sinalzinho amarelo na hora da contratação, na hora da venda, né? Um diferencial, mais diferencial. E aí, pessoal, encerramos aqui a primeira parte do episódio número 1 sobre seguros aeronáuticos com Carlos Polizio. Espero que vocês tenham gostado e na continuação aqui, o próximo vídeo tem mais entrevista, tem mais informação, tem mais conhecimento com Carlos Polizio aqui no Pode Voar. Então, assistam o próximo vídeo.